Querido Pai que está nos céus, viemos diante da Tua presença, Pai, aqui nesta tarde, mais uma vez, para glorificar e edificar o Teu nome. Pai, pedimos agora, invocamos a Tua presença diante de nós, que Seu Espírito possa estar conosco e Seus anjos também. Pai, pedimos que o Senhor esteja comigo, nas minhas palavras, que o Senhor possa trazer em lembrança à minha memória as coisas que o Senhor compartilhou comigo. Pai, pedimos também que o Senhor esteja com os equipamentos eletrônicos, que a Sua mão possa estar sobre eles, que tudo possa correr conforme a Tua vontade. Sabemos que Satanás não está nem um pouco feliz com esse trabalho que temos dedicado aqui, e ele tem feito de tudo para atrapalhar. Então pedimos a porção dobrada do Teu Espírito e a proteção dos Teus anjos, Pai, neste lar, neste local. Pedimos que o Senhor possa agora derramar a Tua chuva sobre nós, que possamos sair daqui hoje com um coração mais humilde e aberto para transformar nossas vidas e entendermos os dias que estamos vivendo. Esteja conosco, Pai, pedimos em nome do Seu Filho Jesus. Amém. E, muito bom. Dando continuidade no nosso estudo do contínuo, eu gostaria que vocês fossem comigo no capítulo 8 do livro de Daniel. E pela graça de Deus, nós tivemos olhando as verdades históricas e doutrinárias sobre o contínuo. E eu gostaria que vocês olhassem comigo em Daniel 8, no verso 11. A palavra de Deus nos diz o seguinte: e se engrandeceu até contra o príncipe do exército, e por ele foi tirado contínuo, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. E Guilherme fez um trabalho explicando pra gente a história do contínuo, como o paganismo foi exaltado. Mas hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos a questão do como o contínuo, que se representa o paganismo, ele se engrandece. Notem comigo no verso 11, que diz: e se engrandeceu até contra o príncipe do exército. Sabemos que o príncipe do exército é Jesus Cristo. Mas voltem comigo no mesmo capítulo, no verso 4, nos diz o seguinte: vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente e para o norte e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se da sua mão, e ele fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. Nós vemos que o carneiro aqui, dando as amarradas para o ocidente, o norte, o sul, representa a Grécia, a Medopérsia, e ela se engrandece. No verso 7, verso 7 nos diz: e vi chegar perto do carneiro, enfurecido contra ele, e ferido, quebrou-lhe os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra e o pisou aos pés. Não houve quem pudesse livrar o carneiro de sua mão. E o bode se engrandeceu sobremaneira, mas, estando de sua maior força aquele que o chifre foi quebrado. No seu lugar subiram outros 4 também, insígnes para os 4 ventos do céu. E de um deles saiu um chifre muito pequeno, o qual cresceu muito para o sul e para o oriente e para a terra formosa. E se engrandeceu até contra o príncipe do céu, até contra o exército do céu. Então, a palavra que nós vamos estar olhando é essa palavra: engrandece. Nós vimos que Medopérsia, ela se engrandeceu. Grécia se engrandeceu sobremaneira. E agora Roma papal engrandece até
o príncipe dos exércitos, que é Jesus. E aí nós sabemos que a igreja Roma papal se engrandece no ponto de dizer que é Deus na Terra. Então nós vemos que é muito interessante. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Por que nós somos crescidos e vemos e dizemos sempre Roma pagã, mas a gente não diz Grécia pagã e Medopérsia pagã, Babilônia pagã? Porque todos esses reinos eles eram pagãos. Mas a gente sempre diz, Roma pagã. Roma teve duas fases. Roma tem duas fases. Mas a gente vê que em Roma pagã é onde o paganismo se exalta mais. Então, nós vemos um crescimento de exaltação aqui. E interessante notar que essa palavra em Daniel 11, engrandeceu, no grego ela é gadol. E a mesma palavra que a gente vê no verso 4 e no verso 8, no verso 10 e verso 11. Então nós vemos que Babilônia se engrandece e os outros reinos se engrandecem e vão se engrandecendo até que se engrandece contra Jesus e matam e crucificam. Então nós vimos a história como Roma pagã fez essa exaltação, mudou contínuo paganismo, entrou o papado. Nós estudamos como isso aconteceu na história. Mas não é simplesmente entendendo a história dá grande luz pra gente, mas o que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é essa característica de se engrandecer. Porque é isso que faz, esse engrandecimento que faz que os Roma pagã crucifiquem Jesus. Eu gostaria de lidar isso com nós hoje. Mas antes de entrarmos em detalhe no fato do engrandecimento, gostaria que vocês fossem comigo em Apocalipse 10. Porque quando nós começamos a estudar e vemos as verdades e Deus abrindo a palavra de Deus e removendo a terra e mostrando as joias, é uma experiência muito doce, é uma experiência muito boa, e aqueles que realmente estão estudando, estão buscando, eles ficam e têm prazer de estudar a palavra de Deus, porque é uma experiência doce. E eu gostaria de olhar com vocês em Apocalipse 10, onde nós sabemos que é a história milerita, mas no verso 11, Jesus disse, ele disse-me, importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Nós sabemos que Apocalipse 10 tem que ser profetizado de novo. E nós temos estudado bastante, temos ouvido muito falar sobre o livrinho que um anjo tem na mão. E essa é a experiência que os mileritas passaram. Mas eu quero que vocês notem que no verso 9, no verso 8, diz o seguinte: E a voz que eu do céu tinha ouvido, tornou a falar comigo e disse, vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo, dizendo-lhe, dá-me o livrinho. E ele me disse, toma e come. Ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Então eu gostaria de olharmos como o livrinho vai ser amargo no nosso ventre. Porque doce como mel nós sabemos, é a palavra de Deus, ela é doce na boca da gente. E ela tão doce que o mel, como diz em 1 Samuel, Jonathan, quando ele provou do mel, aquilo abriu os olhos dele. Então a palavra de Deus ela é doce, mas o anjo nos aconselha que ela vai ser amarga no estômago. E antes de João comer, o anjo já fala para ele, vai ser amargo no seu estômago. Então, para os mileritas, o amargo foi a decepção. Eles não esperavam a decepção de 1844 e de 1843. Para nós não é uma decepção, porque nós sabemos que vai ser amargo. Esse amargo é a reforma, é a transformação que nós temos que fazer. Então eu gostaria de estar olhando o contínuo, e o título do nosso estudo é O Contínuo em Laodiceia. Contínuo em Laodiceia. E vocês vão ver por quê.
Mas, volta comigo no livro de Daniel 8. Porque uma coisa não tem como negar. Somos nós a igreja de Laodiceia ou não? Sim. Somos. Agora, uma coisa também nós temos que ter em mente, quando falamos de Laodiceia, nós não estamos classificando os líderes ou os que não estão estudando, mas classificando todo mundo. Então, isso é para mim, para vocês, para líderes, para recém-batizados, para todo mundo que está na Laodiceia. A Igreja Adventista é a Laodiceia. Então, a condição que Laodiceia está, representa nós temos que reconhecer isso. Devemos reconhecer isso. Então, Daniel 8, no verso 11, a palavra que nós vamos estar lidando é o Gadol, que significa engrandecer, essa palavra em Daniel 8, 11. E no verso 4, no verso 7, no verso 8. O Gadol significa... eu vou dar aqui o número da concordância, onde você pode buscar e olhar por si próprio a palavra Gadol. O número do concordância bíblica é H1431. Se você tiver uma concordância bíblica, infelizmente eu acho que não existe concordância bíblica em português. Eu tenho buscado, não tenho encontrado, mas se você souber alguém que fala inglês, ou se você fala inglês e pedir alguém para buscar na concordância bíblica, tem vários sites que você pode acessar. A palavra Gadol significa crescer, cultivar, tornar-se grande ou importante, promover, fazer poderoso, elogio, aumentar, fazer grande coisas. Outra palavra que está ligada com Gadol, e essa exaltação, nós olhamos no verso 11, é a palavra tirado. Ele foi tirado. Essa palavra tirado é room. Você encontra na concordância bíblica, o número é H7311. Room, H7311. E essa palavra room significa levantar, nascer, subir, erguer-se, elevado, eminente, exaltado. Nós vimos que em Daniel 11, contínuo, o paganismo ele é exaltado no catolicismo, ou no Roma Papal. Como que essa palavra agora, ou como essa história do paganismo afeta as nossas vidas hoje? Como que a exaltação própria está dentro de Laodiceia? Será que a exaltação própria está dentro de Laodiceia? Nós vamos ver isso hoje. Então, olhe comigo em Salmos 66. Porque é muito fácil a gente entender essas coisas e aceitar, pregar, mas quando vem por fato de aplicar nas nossas vidas e requer agora uma transformação, aí fica amargo, aí fica duro de engolir. Quando uma pessoa agora tem que falar e dizer, olha, isso está acontecendo com você, não é simplesmente lá em Babilônia, mas isso está acontecendo com você, comigo, na minha vida. Isso que eu creio que Deus quer mostrar para a gente quando nós estudamos a palavra profética. Em Salmo 66, no verso 7. Verso 7. A palavra de Deus nos diz o seguinte: Ele domina eternamente pelo seu poder. Os seus olhos estão sobre as nações. Não se exaltem os rebeldes. E essa palavra exalte é room, a mesma palavra que a gente encontra em Daniel. Então a palavra de Deus nos instrui a que os rebeldes não devem se exaltar. Agora eu pergunto, a igreja de Laodiceia é uma igreja rebelde? Vamos deixar que a palavra de Deus nos responda.
Mas eu quero que vocês olhem um povo rebelde, porque em Salmos 66 diz que não deixe que os rebeldes se exaltem. Nós estamos olhando essa exaltação. Isaías 30, no verso 8. Porque nós sabemos que Laodiceia não é somente... Nós somos a Laodiceia, mas a Igreja Adventista é o Israel moderno. E se nós queremos entender a nossa condição hoje, nós devemos entender a condição do povo de Deus no passado. Jesus, ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele ensina o fim pelo começo. Isaías 30. Fique em mente que Deus nos instrui que os rebeldes não se exaltem. Tem um motivo por que os rebeldes não devem se exaltar? Nós vamos olhar isso claramente. Isaías 30, verso 8. A palavra de Deus nos diz o seguinte: vai, pois, agora, escreve isto numa tábua perante eles, e registra num livro, para que fique até ao último dia, para sempre e perpetuamente. Imagino que tábua seria essa e que livro seria esse. Isso não é o nosso estudo, nosso foco, mas muito interessante. Escreva numa tábua, escreva num livro, para os últimos dias. Verso 9 nos diz: porque este é um povo rebelde, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Isso aqui deve estar falando do povo lá de fora. Não está falando da igreja adventista, ou não está falando dos judeus isso aqui, não pode. Quem que é o povo que guarda a lei de Deus? Somos nós. Você está falando pra gente? Então nós somos um povo rebelde, que dizem aos videntes: não vejais, e aos profetas, não vejais, e aos profetas, não profetizeis para nós o que é reto, dize-nos coisas aprazíveis, e vede para nós enganos. Sim, veja que esse povo rebelde, eles preferem ouvir enganos. Nós vamos ver que enganos, que é esse que eles estão ouvindo, e o motivo que eles querem ouvir esses enganos. Mas agora vão comigo em Salmos 41. Nós vimos aqui claramente que os rebeldes é a casa de Israel, é a casa de Deus. Por que eles são rebeldes? Nós vamos olhar. Mas Salmos 41. No verso 9. Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Essa palavra levantou é Gadol. Gadol. Mas o interessante é que isso aqui é uma profecia. E ela se cumpriu no Novo Testamento. E eu gostaria que vocês fossem comigo no Novo Testamento para vermos na vida de quem essa profecia se cumpriu. Em João 13, vejam essa palavra Gadol, exaltação ou engrandecimento. Olha onde que ela está ligada, com que pessoa ela está ligada. João 13. Vamos começar lendo o verso 18. Não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura, o que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Desde agora vou-lo digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, acrediteis que eu sou. Na verdade vos digo, se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe a mim, recebe a quem os envio. Tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: na verdade vos digo, que um de vós me há de trair. Então os discípulos olhavam uns para os outros, duvidando
de quem ele falava? Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seu seio de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. Inclinando-se sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, deu a Judas Iscariote, filho de Simão. Então essa profecia se cumpriu na vida de Judas. E é Judas que se exalta ao calcanhar de Jesus. Agora, o interessante que nós vamos estar olhando a vida de Judas agora, que olha o ponto que Judas chegou agora, de trair Jesus. E eu quero que vocês notem que o problema do contínuo, ou do gadol, é que ele vai se exaltando, se exaltando, se exaltando, até o ponto de você crucificar Jesus, ou de trair Jesus. Mas eu quero que vocês notem qual foi o motivo que levou a Judas a se exaltar, ou qual era uma das características de Judas, que está conectado com esse engrandecimento. Vão comigo em Mateus 27. Porque Judas tinha um problema muito sério. E esse problema, junto com... Ele tinha dois problemas. Um deles é a exaltação própria. Nós vamos ver qual que é o outro problema. Mas um deles era a exaltação. Na verdade, se vocês pararem para pensar, todos os apóstolos tinham um problema de exaltação. Se vocês recordam, enquanto Jesus estava pregando, ministrando, curando, o que os apóstolos estavam fazendo? Discutindo entre si. Quem vai ser o maior no reino dos céus? Né? Não, eu vou sentar na direita, na esquerda. Brigando entre si, se exaltando. Todos eles tinham esse problema. Mas Judas é o que cumpre essa profecia. Mas Judas tinha um outro problema que levou a ele a esse ponto de exaltar. Mateus 27. Verso 3. Então Judas, o que traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependimento, arrependido, as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei traindo o sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. Então, qual que era o problema de Judas, além de exaltação? Porque ele traiu Jesus por apenas 30 moedas de prata. O problema de Judas era dinheiro. O problema de Judas era dinheiro. Vão comigo em Mateus 8. Mateus 8, verso 7. O problema de Judas era dinheiro. E Jesus sabia disso. E olha que interessante. Quando Judas, ele não foi um discípulo que Jesus escolheu. Judas, ele se ofereceu para o ministério. Ok? Judas, ele se ofereceu para o ministério. E o Espírito vai nos diz isso. Mas olhem comigo em Mateus 8, verso 19. E aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: mestre, onde quer que fores, eu te seguirei. Judas falando. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Vê? Jesus sabia que Judas tinha um problema de dinheiro. E logo de frente, Judas chega: eu vou com você onde quer que eu for, Jesus. Mas Jesus falou: Judas, eu sou pobre. Judas falou assim: eu te sigo, Senhor. Mas Jesus já falou para ele: Judas, eu sou pobre, ok? As raposas têm aonde se reclinar a cabeça, mas eu não tenho aonde reclinar na cabeça. Jesus sabia o problema de Judas. E ele já estava dando uma mensagem para ele: Judas, eu sou pobre. E isso é um grande problema entre os laodiceanos. A riqueza. Nós vamos olhar isso com mais cuidado, mas se vocês... porque a palavra de Deus aqui nos mostra que é um escriba, mas se vocês leem em Desejado de Todas as Nações, página 293,
parágrafo 2, ela nos fala que é Judas. Ela fala que esse escriba aqui é Judas. Mas voltem comigo em João 13. Porque Judas, ele representa uma classe de pessoas no fim do mundo. E nós estamos ligando aqui o exaltação, o paganismo. E vocês já sabem onde a gente está indo, porque o título do nosso estudo é O Contínuo na Odisseia. Nós estamos estudando agora a pessoa de Judas, vendo como ele se exaltou contra Jesus. E uma das coisas que ajudou era o problema que ele tinha com o dinheiro. Mas voltem comigo no capítulo 13 de João, no verso 13. Desculpem, capítulo 13, no verso 2. Jesus nos diz, a palavra de Deus nos diz: e acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traísse. Veja que o diabo primeiro, ele pôs no coração de Judas para que ele traísse a Jesus. E o fato de Judas ter um problema com dinheiro e de exaltação própria, ele não resiste à tentação. E ele cai. Ele cai e ele traz Jesus. Vão comigo em 1 Timóteo. 1 Timóteo 6. Porque o fato de Judas ter problema com dinheiro e de exaltação própria, ele não consegue resistir à tentação que Satanás pôs no coração dele. E ele cai. 1 Timóteo, no verso 6. E aqui é onde a gente vamos nos encontrar. 1 Timóteo, capítulo 6, no verso 9. Vamos estar lendo o verso 9. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Qual foi o fim de Judas? Ele se enforcou. A palavra de Deus aqui é clara e nítida. Nós vemos que... Porque, verso 10, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviarão da fé e se transpassarão a si mesmo com muitas dores. A raiz do dinheiro é de todos os males. O dinheiro é a raiz de tudo. O dinheiro é a raiz de todos os males. Nós vimos aqui como Judas caiu na tentação. Essa palavra de Deus se cumpriu na vida dele. Mas o Espírito de Profecia põe dessa maneira. Eu não tenho esse texto traduzido, eu vou traduzir aqui agora, mas se encontra em Spalding and McGann, página 1. E ela... Pode escrever no quadro? Posso escrever no quadro? Posso. Spalding and McGann, página 1. Você encontra isso no CD-ROM da Espírito de Profecia. E ela coloca dessa maneira, irmãos, isso é muito sério. Eu vi que as igrejas nominais e os adventistas nominais, como Judas, iriam nos trair pela Igreja Católica para obter a influência, para vir contra a verdade. E eu só peguei esse pedacinho aqui, mas eu queria mostrar que ela compara que os adventistas nominais, como Judas, iriam nos trair para estar junto com a Igreja Católica. Agora eu pergunto, e aí onde entra a nossa posição? Os adventistas nominais? Quem é os adventistas nominais? Não é Laodiceia? E Laodiceia não tem um problema com dinheiro e de exaltação própria? Nós vamos ver, e é nítido, que Laodiceia tem um problema com dinheiro, porque ele diz: eu sou rico e enriquecido, e de nada tenho falta. Mas agora eu quero ver
E está nítido de ver, irmãos, que Laodiceia tem um problema com dinheiro e exaltação. Mas o que eu quero compartilhar é o fato de quando nós tomamos esse passo de dizermos que somos ricos, enriquecidos, temos sérias e graves consequências. Vão comigo agora em Apocalipse 3. Vamos começar. Isso só foi a fundação do estudo, para que possamos agora entrar profundo. Porque quando eu estava preparando esse estudo, irmãos, quando eu terminei, eu me deparei numa situação que eu fiquei assim, Senhor, isso é muito pesado, é muito sério. Como é que eu vou compartilhar isso com os irmãos? Eles vão... É difícil de engolir. E aí é onde entra a parte amarga. Mas a palavra de Deus diz que vai ser amarga. E quando eu deparo com uma mensagem assim, me vem na cabeça, segurem as suas mãos em Apocalipse 10, Apocalipse 3 e vão comigo em Isaías 33. Porque muitos irmãos temem de dar a mensagem, sabendo qual a mensagem que tem que ser dada, mas por temor de perder almas ou por temor de pessoas ficarem chateadas ou tristes, eles deixam de dar. Não pensando que se você dá uma mensagem para corrigir ou para alertar, você pode estar salvando a vida deles. E em Ezequiel 33, a palavra de Deus nos diz o seguinte, no verso... Ezequiel. Desculpa, eu falei Isaías? Ezequiel 33. Ezequiel 33. Vamos olhar no verso 1. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo, Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e diz-lhes, quando eu fizer vir a espada sobre a terra e o povo da terra tomar um homem dos seus termos e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo. Se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o alcançar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado. O seu sangue será sobre ele. Mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas se quando o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, e a espada vier, e levar uma vida dentre eles, este tal foi levado na sua iniquidade, porém o seu sangue requerirei na mão do atalaia. Então, Deus colocou, creio que todo adventista do sétimo dia tem um chamado para ser um atalaia. Todos nós temos chamado para ser um atalaia. E quando Deus nos mostra que a espada está para vir e destruir o povo, nós temos que tocar a trombeta. Então é difícil, é duro, mas nós temos que tocar a trombeta, irmãos. E a trombeta, ela significa várias coisas na Bíblia, mas trombeta significa quando toca ajuntamento. A trombeta significa que está vindo guerra. E eu creio que nos nossos próximos estudos nós vamos estar lidando especificamente com as trombetas. Eu vou deixar isso de lado, mas os próximos estudos vamos estar lidando muito com a trombeta. Mas aqui nós vemos que Deus dá a mensagem e ela tem que ser alertada. Isaías 58. Clamar em outra voz, dizei a casa de Jacó. Desculpa, eu não quero citar sem saber. Isaías 58, verso 1. Vamos comigo ali, rapidinho. Isaías 58, verso 1. Clamai em alta voz, não te detenhas, levante a tua voz como uma trombeta e anuncia ao meu povo a tua transgressão e a casa de Jacó, seus pecados. Essa é a palavra de Deus. Apocalipse 3.
estamos olhando contínuo, exaltação própria, engrandecimento, o contínuo em Laodiceia. Vamos começar lendo no verso 14, Apocalipse 3, no verso 14. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto diz, ó Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o príncipe da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera foras frio ou quente. Assim porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso, e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei à sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Tem muita verdade, muita luz aqui nessas passagens. Só nesses versos você pode tirar muita conclusão, mas o meu intento nesse estudo é olharmos o verso 16 e 17. Nós vamos fazer uma busca na palavra de Deus, em algumas palavras, para Deus nos dar mais clareza, mas vamos estar dedicando mais tempo no verso 16 e no verso 17. Porque a condição de Laodiceia é frio e nem quente. E assim porque és morno, não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Então a razão que Jesus vai vomitar a gente, porque a gente é morno. Ok? Agora eu quero que vocês olhem esse fato de vomitar. Porque a gente sabe que ele vai vomitar porque é morno. Mas por que a gente está morno? O que representa essa mornidão? Levíticos 18. Que essa mornidão é que faz Jesus querer vomitar. E vamos olhar o que a palavra de Deus nos diz a respeito de vomitar ou alguma coisa mesmo. Se você fizer uma busca na palavra vomitar na Bíblia, você não vai encontrar muitas. Há poucos lugares que você encontra a palavra vomitar. E uma delas é em Apocalipse. E a outra, as duas a gente vai olhar. Existem mais umas outras, mas é bem pouco. Mas em Levíticos 8, Levíticos 18, desculpem, Levíticos 18, no verso 24. Levíticos 18, verso 24. Vamos ler até o verso 30. Como nenhuma dessas coisas vos contamineis, porque com todas essas coisas se contaminarão as nações que eu expulso de diante de vós. Por isso a terra está contaminada, e eu visito a sua iniquidade, e a terra vomita os seus moradores. Porém vós guardarei os meus estatutos e os meus juízos, e nenhuma dessas abominações fareis, nem o natural, nem o estrangeiro, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque todas essas abominações fizeram os homens desta terra, que nela está, que estava antes de vós, e a terra foi contaminada, para que a terra não vos vomite, havendo a contaminado, como vomitou a nação que nela estava antes de vós. Porém, qualquer que estiver alguma destas abominações, sim, aquelas que as fizerem, serão extirpados do seu povo. Portanto,
Guardareis o meu mandamento, não fazendo nenhuma das práticas abomináveis que se fizeram antes de vós, e não vos contamineis com elas. Eu sou o Senhor vosso Deus. O que a gente viu aqui em conexão com a terra vomitar? Por que a terra estava vomitando eles? Não era por causa das abominações? Então o fato de a Laodiceia estar morna, uma delas é porque comete abominações. Por isso que Jesus vai vomitar, do mesmo modo que a terra está para vomitar. E o outro fato, que eles não guardam os mandamentos de Deus e os estatutos. No mesmo livro, Levíticos, no capítulo 20, próximo, só virem a página, no capítulo 20, no verso 22, guardai, pois, todos os meus estatutos e todos os meus juízos, e cumpri-os para que não vos vomite a terra para a qual eu vos levo para habitar nela. Então, está nítido que o fato de um ser vomitado é porque está cometendo abominações ou não está guardando os mandamentos de Deus. Voltem comigo em Apocalipse 3. Porque não somente isso, eles estão mornos, porque eles estão cometendo abominações. Desculpem, não falar eles, mas nós, vou me colocar, porque eu já nasci na igreja de Laodiceia, né? Desde podemos dizer 1844, ou um pouquinho depois, já estamos vivendo na igreja de Laodiceia. Então o fato de nós sermos vomitados, ou de Jesus querer nos vomitar, porque estamos mornos, e essa mornidão vem por causa de abominações e guarda de estatutos. Nós já vimos claramente que Judas, que representa a Laodiceia, nós vamos ver que Judas representa Laodiceia, mas aqueles que não compram o conselho da testemunha fiel. Aqueles que não compram o conselho da testemunha fiel vão acabar como Judas. Porque Judas tinha problema de dinheiro e de exaltação própria. E Laodiceia tem o mesmo problema. Mas nós vamos ver aqui agora que o fato de vomitar por causa das abominações dos estatutos. E que abominações que abominações é essa que eles cometem e eles não guardam os estatutos, os juízos de Deus. Porque, olhem comigo no verso 17 agora, de Apocalipse 3. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, de nada tenho falta. Como dizes. Lucas 6,45. Vão comigo rapidinho, Lucas 6,45. Isso é um texto familiar para todos nós. Porque Laodiceia é morna, porque comete abominações, mas ela diz uma coisa, que essa coisa que ela diz é onde nós vamos aprender que abominações ela comete. Mas Laodiceia, ela diz, o que a palavra de Deus nos diz sobre aquele que diz alguma coisa? Lucas 6, no verso 45. Lucas 6, 45. A palavra de Deus nos diz: o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. Então nós vemos que Laodiceia está cheia do que ela diz ser. Nós notamos aqui interessante que o homem bom, do bom tesouro do seu coração. E do homem tira coisas boas, mas o homem mau, do mau tesouro do seu coração. Um tesouro pode ser várias coisas. Por exemplo, para mim, a palavra de Deus é um tesouro. Se você tem a palavra de Deus como um tesouro, e você tem ela no seu coração, só vai sair coisas boas. Agora, se você tem o seu carro como seu tesouro, ou você tem a sua casa como tesouro, você tem sua mulher, seu amigo, seu trabalho, você só vai falar disso. Mas a Laodiceia, ela fala de riquezas. E nós sabemos que o dinheiro
a raiz de todos os males. Mas vão comigo em Lucas 12, no mesmo livro, capítulo 12, no verso 34. Um testemunho de 1 ou 2, uma coisa estabelecida. Lucas 12, verso 34 nos diz: porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Então, onde está o coração de Laodiceia? No tesouro dela. E o tesouro dela é as riquezas. A exaltação própria. O coração dele, o coração nosso, de nós, está na nossa confiança própria, nos nossos bens materiais. O nosso tesouro que nós temos no nosso coração é a riqueza. E nós estamos cheios disso. Nós estamos cheios dessa riqueza. Agora, nós somos abundantes, está transbordando. Apocalipse, vocês não precisam ir lá, mas Apocalipse 3 diz que ele, como eu digo, como dizes, rico sou e enriquecido e de nada tenho falta. Agora vamos olhar o fato de Laodiceia dizer que é rica. É interessante que se Israel ou se Laodiceia está dizendo, está cometendo algo, será que é possível a gente ver no Velho Testamento ou no Israel antigo a mesma coisa que Laodiceia está cometendo hoje? Será que é possível a gente ver? É possível? Oséias 12. Livro de Oséias, no capítulo 12. Nós vamos ver como Israel disse as mesmas coisas e agora dá um pouco mais de clareza para a gente para ver aqui. Porque, irmãos, abominação, quando falamos de abominações, é uma coisa muito séria. Estamos olhando aqui um fato, uma coisa muito séria mesmo, que é a exaltação própria, ou o engrandecimento. E nós vimos que o contínuo ele vai se exaltando, se exaltando, se exaltando até o ponto de ir contra Jesus e crucificá-lo numa cruz. Judas se exaltou tanto que foi o ponto de trair Jesus. Laodiceia se exalta tanto, nós vamos ver o que ela faz. Oséias 12, verso 8. Efraim é simplesmente um outro nome para Israel. Para aqueles que... Efraim era uma tribo de Israel, mas quando diz Efraim, está se relacionando simplesmente com outra... Se está dizendo com Israel. Mas em Oséias 12, 8, a palavra de Deus nos diz: e diz Efraim, contudo me tenho enriquecido e tenho adquirido para mim grandes bens. Bem familiar, não, essa frase? Em todo o meu trabalho não acharão em mim iniquidade alguma que seja pecado. Olha o ponto que o fato de dizermos somos ricos e enriquecidos leva a nós. Não acharão iniquidade em mim, não acharão pecado em mim. Será que, nesse contexto aqui, será que existia iniquidade? Ou será que Israel aqui, nesse contexto, estava falando num período que eles já estavam puros ou limpos? Olha comigo no verso 1, 12, no verso 1 nos diz: Efraim se apadece de vento e sangue e o vento leste. Todo dia multiplica a mentira e a destruição e faz aliança com a Síria e o azeite se leva ao Egito. Então, irmãos, Efraim estava cometendo pecado, eles estavam em iniquidade. Mas eles chegaram num ponto de dizer: estou enriquecido e tenho adquirido para mim grandes bens, mas não acharão em mim iniquidade alguma, nem que seja pecado. Ou quer dizer, eu não tenho pecado. Eu estou rico, eu estou enriquecido. Isso quer dizer, irmãos, que Laodiceia, nos últimos dias, ela chega num ponto
de Que acha acha que não tem pecado. Agora, qual a consequência de você achar que você não tem pecado? Porque quando você acha que você não tem iniquidade, você sendo pecador, sendo iníquo, você diz, não, eu não vou achar iniquidade, eu não tenho um pecado, eu estou bem. Você está vivendo uma vida achando que você não está pecando. Quando isso acontece? Você está cego. Você está cego. Agora, quando você não mais reconhece o pecado, é porque uma pessoa deixou de Espírito Santo. falar com você. Ficou para o Espírito Santo. Quando você não mais reconhece que você tem pecado, que você não mais tem o Espírito Santo. Vão comigo em João 16. Porque nós estamos olhando aqui como Laodiceia chega num ponto de dizer, olha, nós estamos bem, nós estamos vivendo bem, não temos iniquidade em mim, não tenho pecado. Quando você chega nesse ponto, irmãos, porque você não tem mais o Espírito Santo. É difícil de aceitar, de engolir isso, mas olhem comigo em João 16, no verso 7. 16, verso 7. Todavia digo-vos a verdade, que vós convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vos enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça, do juízo. O trabalho do Espírito Santo é de convencermos do pecado. E se você chega num ponto de dizer, eu não tenho pecado, eu não tenho iniquidade, o Espírito Santo não está mais falando com você. Ou você já chegou no ponto de não quero mais ouvir o Espírito Santo. E isso é o Espírito contínuo, o Gadol, exaltação própria. Agora, você pode achar que eu estou forçando, exagerando. Vão comigo em Jeremias 8, 7. Porque qual que é o trabalho do Espírito Santo? Convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Nós já vimos que nós estamos numa condição que achamos que não temos pecado, não temos mais convicção de pecado. Jeremias 8. Verso 7. Jeremias 8, verso 7. A palavra de Deus nos diz: até a cegonha no céu conhece os seus tempos determinados, e a rola, e o grou, e a andorinha observam o tempo da sua arribação. Mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Veja, o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Não tem o Espírito Santo, não tem mais o convencimento do Espírito Santo trabalhando na vida. Chegamos numa exaltação tão grande que já não estamos mais querendo ouvir o Espírito Santo convencer. Porque quando você... e é muito pesado isso, porque quando a gente chega no ponto de não acharmos que temos iniquidade, a igreja adventista que se diz, ou que nós temos a mensagem de pregar, que Jesus é o nosso sumo sacerdote e está no santuário celestial intercedendo agora por nós, ou nós temos a mensagem do dia antitípico do dia da expiação, nós vivemos nesse dia antitípico da expiação. E qual que é a experiência daqueles que vivem no dia do antitípico da expiação? Vão comigo em Levíticos 16. Porque nós devemos reconhecer a nossa condição de Laodiceia e sairmos dela, ou aceitarmos o conselho da testemunha fiel. Porque a nossa condição é gravíssima. Nós estamos cometendo uma abominação grandíssima. Já não estamos mais querendo ouvir a voz do Espírito Santo. Não reconhecemos que temos pecado. Não sabemos que vivemos no dia do juízo. Levíticos 16 nos mostra a condição ou a experiência daqueles que vivem no dia da expiação. Levíticos 16, no verso 30, a palavra de Deus nos diz: porque naquele dia
se fará expiação por vós para purificar-vos e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. Se você diz que você não tem pecado, você já tem iníquo, então você não precisa ficar orando e afligindo a sua alma e pedindo perdão pelo seu pecado. Você não precisa. Vivemos hoje, o estilo de vida que a Laodiceia tem, é esse, de não termos a experiência do dia de expiação. Não estamos buscando essa purificação. Agora, como que nós somos purificados? Nós vamos ver como nós somos purificados, mas a experiência que nós temos que ter de estarmos orando e buscando perdão pelos pecados, Laodiceia não tem. Quando Laodiceia toma essa posição de dizer que não tem pecado, não tem iniquidade, primeiro, é uma abominação, vimos. Por isso que Jesus quer vomitar a gente. Não está ouvindo o Espírito Santo. Por isso que não tem conhecimento do pecado, da justiça e do juízo. E além disso, de você não estar tendo essa convicção, você não está vivendo a experiência do dia da expiação. E isso é nítido viver, porque se nós fizermos um estudo dentro do santuário, nós vamos ver que no dia da expiação requer uma dieta particular, requer uma vestimenta particular, requer guardar um dia particular. E Deus ele é particular nas suas coisas. E se nós pregamos que estamos vivendo um dia antitípico da expiação, nós não vivemos. Que Deus requer uma reforma de saúde, uma reforma de vestuário, uma reforma de vida, um estilo de vida diferente. Mas Laodiceia não tem esse estilo de vida. Por isso que Deus está a ponto de vomitar, porque ela diz ser a igreja, ou é a igreja do fim do tempo, diz ser a igreja que tem a luz, tem toda a verdade, mas não pratica. Apocalipse 2, isso não estava nos meus notes, mas eu que o Espírito Santo quer que eu compartilhe isso. Porque é muito sério a situação que nós estamos vivendo. Porque enquanto não reconhecermos a nossa condição de laodiceianos, nós não vamos aceitar o que a testemunha fiel oferece para a gente. Apocalipse 2, no verso 9. 3:9. Apocalipse 3, verso 9. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados os teus pés. Desculpa, estou lendo no lugar errado. 2:9 mesmo. É 2:9? Onde diz abominação, blasfêmia. Blasfêmia. 2:9. É no 9 mesmo? Então, Isso. Eis que eu vos farei da sinagoga de Satanás, os que dizem judeus e não são. Não, 2:9. 2:9, desculpa, estou lendo 3:9, né? 2:9. Conheço as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico, e é blasfêmia dos que dizem judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Então dizer que é judeu ou dizer que é adventista do sétimo dia e não praticar é a blasfêmia. Nós estamos vendo claramente que o fato de Jesus nos vomitarmos é porque estamos cometendo abominação. Estamos ouvindo mais a voz do Espírito Santo. Não estamos vivendo o dia da expiação. Não estamos reconhecendo o pecado, a justiça e o juízo. Mas vão comigo agora em Atos 3:19. Porque quando nós deixamos de viver a experiência do dia da expiação, nós estamos perdendo uma outra coisa, estamos deixando de reconhecer outra coisa. Atos 3:19. E isso Atos 3:19 nos diz: arrependei-vos, pois e convertei-vos,
para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Vê, irmãos, que se nós não reconhecemos que somos pecadores iníquos, nós nunca vamos estar tendo uma experiência de arrepender, conversão para apagar nossos pecados, e assim os tempos de refrigério vai vir. Nós não somente chegamos num ponto, num abaixamento tão grande que rejeitamos o Espírito Santo, que agora não vamos nem receber a chuva serôdia, porque o Laodiceano diz que ele é rico e enriquecido e não tem iniquidade. Então nós não, quando você deixa de ter essa experiência do dia da expiação, de estar afligido a vossa alma, você está perdendo as bênçãos da chuva serôdia. Você não está recebendo um refrigério. Se vocês não conhecem, mas é Grande Conflito, página 611, ela diz que o refrigério é a chuva serôdia. Agora, Isaías 28, 9, 28, agora vocês notem, Isaías 28, verso 9, diz claramente, a palavra tem que ser estudada um pouco aqui, um pouco ali, regra sobre regra, mas não quiseram ouvir. Este é o refrigério, esse é o descanso, dá descanso ao cansado, mas não quiseram ouvir. Está nítido que Laodiceia tem um grande problema de paganismo ou de exaltação própria, o gadol em Laodiceia, o contínuo em Laodiceia. Agora, para vocês não acharem que eu estou forçando demais, eu vou dar um outro testemunho, mostrar uma outra lugar onde mostra claramente que nós... Porque se a gente não reconhece que temos pecado, se nós não vivemos o dia da expiação, nós não estamos vivendo a experiência da primeira mensagem angélica, onde diz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é vinda a hora do seu juízo. Quando você teme a Deus e dá glória, você tem que se pôr perante Deus, reconhecer que Deus é superior a você. Mas a Laodiceia está se exaltando contra. Se você se exalta contra... Se você está se exaltando mais que o Espírito Santo, você está se exaltando contra Deus. Você está dizendo que você não tem iniquidade, você não tem pecado. Isso é uma exaltação, é uma blasfêmia muito grande. Então, eu quero mostrar que Laodiceia, ela tem uma grande dificuldade de entender e aceitar as 3 mensagens angélicas. Porque esse estudo aqui, irmãos, vocês podem... Alguém pode sair daqui, ou alguém pode ver esse vídeo e pensar: não, esse menino está falando que a igreja adventista é Babilônia. Porque ele está mostrando que nós estamos cometendo as mesmas características que o anticristo comete. Mas nós temos que entender que a igreja adventista nunca é Babilônia. A igreja adventista é o povo de Deus. Mas, infelizmente, dentro da casa de Deus, existem aqueles que estão com o coração ainda em Babilônia. Precisam sair de Babilônia. A igreja nunca vai ser Babilônia, a igreja tem a mensagem certa, a igreja vai triunfar. A igreja que eu diz a mensagem. Não pensam que a igreja é a corporação. Não confundam a corporação com a igreja adventista. Vocês têm que saber dividir a mensagem da igreja adventista com a corporação da igreja adventista. 2 coisas diferentes nós temos que notar. A igreja não é Babilônia, mas existem dentro da nossa igreja, dentro de nós, vou falar dentro da Babilônia. Irmãos, nós nascemos, eu incluo todo mundo aqui, e eu mesmo, quando todo mundo aqui, não tem ninguém aqui que tem mais de 100 anos, nós nascemos já em Laodiceia. Nós nascemos em Laodiceia. Nós somos laodiceianos de nascença. Não tem como falar assim, não. Nós somos laodiceianos de nascença. O único jeito da gente escapar ou sair dessa condição é aceitando o conselho da testemunha fiel. Que nós vamos olhar o que é esse conselho. Mas, Jeremias 6. Jeremias 6. Desculpa, Jeremias 5. Jeremias 5. Porque a mensagem, irmãos, que Deus tem mostrado pra gente é clara. E o fato de nós estarmos lidando aqui esse tempo, ou esse fim de semana, ou esses dias de mostrarmos
mensagens como o 25:20, mensagens como o contínuo, ou explicar os diagramas. O motivo que nós estamos aqui mostrando isso, porque Deus, em Jeremias 6:16, nos dá uma ordem. Assim diz o Senhor, ponde-vos nos caminhos e vede, perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho e andai por ele, e acharei o descanso para as vossas almas. Mas eles dizem, eles quem? A Odisseia, não quiseram, não andaremos nele. Também pus atalaias sobre vós, dizendo, estai atentos ao som da trombeta, mas dizem, não escutaremos. Vê que eu li aqui no começo, Ezequiel 33, onde Deus nos dá a ordem de, se vermos que a espada está vindo, de tocar a trombeta. Esse atalaia de Jeremias 6:16 é o mesmo atalaia de Ezequiel 33. E é o mesmo atalaia de Abacuque 2:2, que vê a visão sobre tábuas. É o mesmo atalaia mesmo. É a mesma mensagem, a mensagem da trombeta que alerta, que acorda a igreja dessa condição de virgens que estão dormindo. Mas voltem comigo uma página, no capítulo 5. Eu quero que vocês notem, no verso 26. E quando eu ouvi isso aqui, porque isso aqui, eu não estava esperando, quando eu preparei esse estudo, quando eu estava estudando e Deus estava compartilhando essas coisas comigo, eu ainda não tinha feito a ligação com o contínuo, com exaltação própria, com o Gadol. Mas aí, voltando e estudando novamente, e quando o Guilherme falou assim, olha, vamos apresentar uma mensagem sobre o contínuo, que há muita confusão dentro da igreja, eu disse, vamos. Eu estou estudando, Deus tem abrido comigo, compartilhado comigo, como dentro de Laodiceia tem um problema de exaltação. E quando eu me deparei com esse texto, acho que se eu tivesse em pé eu caía. Graças a Deus eu estava sentado. Que foi assim em inglês se diz blew my mind. A palavra de Deus é doce, mas ao mesmo tempo é a experiência amarga. Mas não achem que essa experiência amarga, irmãos, é dolorosa, ou temos que passar ela com coração triste. Nós temos que estar alegres, porque nós sabemos que ervas amargas são as que curam. Ervas amargas são as que curam. Então a experiência amarga é o que vai purificar a gente, é o que vai limpar a gente para prepararmos para a vinda de Deus. Mas eu quero que vocês notem em Jeremias 5, no verso 26, que a palavra de Deus nos diz o seguinte: porque ímpios se acham entre o meu povo, andam espiando como... Desculpa. Isso mesmo. É porque... deixa eu explicar aqui. Porque no inglês, a Bíblia, dá um verso diferente aqui. O verso 26 dá em inglês, mas na versão 26. Mas vamos ver o 26, não tem problema. Isso me atrapalhou um pouco. Vamos começar no 25. Para termos mais claridade. As vossas iniquidades desviam estas coisas, e os vossos pecados apartam de vós o bem. Porque ímpios se acham entre o meu povo, andam espiando como quem arma laços, põe armadilhas como quem prende os homens. Como uma gaiola está cheia de pássaros, assim as suas casas estão cheias de engano. Por isso se engrandeceram e enriqueceram. Irmãos, adivinham que palavra é essa? Engrandeceram? Gadol. É o dele, o contínuo. Gadol. Por isso se engrandeceram. Agora, por que eles se engrandeceram? Que as casas estão cheias de enganos. Que enganos? Voltem comigo no verso 20. Porque vocês podem achar, não, isso não está falando para o povo de Deus. Isso é para o povo lá fora. Mas voltem comigo no verso 20. Anunciai isso na casa de Jacó e fazei-o ouvir em Judá, dizendo:
ouve agora isto, ó povo insensato e sem coração, que tendes olhos e não vedes, que tendes ouvidos e não ouves. Será que isso está falando para Laodiceia? Será que Laodiceia tem um problema com audição e visão? Porventura, não me temereis a mim? Diz, ó Senhor, não temereis diante de mim que pus a areia por limite ao mar, por ordenança eterna, que ele não transpassará? Ainda que se levantarem as suas ondas, não prevalecerão, ainda que bramem, não a transpassarão. Uau! Porventura, não temereis a mim? Será que a gente tem uma mensagem que diz temer a Deus e dar-lhe glória? Onde mostra que Deus é o Deus Criador, que fez o céu, a terra e o mar e a água. E aqui no verso 22, Deus nos diz que, porventura, não vão me temer? Vocês não vão entender ou aceitar a primeira mensagem angélica? Verso 23. Mas este povo é de coração rebelde. Nós lemos em Salmos 66 que os rebeldes não se... Cuidado para que os rebeldes não se exaltem. Então nós temos que entender que o contínuo está em nós. O contínuo ilustra a história do paganismo, mas ele está em nós, onde nós temos que ter muito cuidado. Verso 23. Mas este povo é de coração rebelde e pertis. Rebelaram-se e foram-se, e não dizem no seu coração: temamos agora ao Senhor, nosso Deus, que dá a chuva temporã e a tardia, e ao seu tempo, e nos conserva as semanas determinadas da cega. Segundo testemunho aqui, não querem receber a chuva serôdia? Não dizemos no nosso coração. O fato, irmãos, de nós engrandecermos e termos ricos, nós chegamos num ponto de não pedirmos pela chuva serôdia. Não entendemos como é a chuva serôdia, não pedimos. E esse estudo do Gadol, do contínuo, está nos abrindo o caminho para entendermos a próxima mensagem que eu creio que vamos estar lidando, que é a chuva serôdia. Porque Laodiceia tem um grande problema de entender a chuva serôdia. Por que Laodiceia tem um grande problema de entender a chuva serôdia? Porque eles estão ricos, enriquecidos e não têm pecado. Eles não têm um convencimento do Espírito Santo. Agora, como você quer entender a chuva serôdia? Como você quer orar pedindo a chuva serôdia se você rejeita o Espírito Santo? Se você chegou numa exaltação tão grande que você não está ouvindo a voz dele. Não tem como. Verso 25. As vossas iniquidades desviam essas coisas e os vossos pecados apartam de vós os bens. Porque ímpios se acham entre o meu povo, ando espiando como quem arma laços, põe armadilhas com que prende os homens. Como uma gaiola está cheia de pássaros, assim as suas casas estão cheias de engano. Por isso se engrandeceram e enriqueceram. Esse é o motivo que Laodiceia se enriquece. Se ele chega a dizer que ele é rico e enriquecido, porque ele foi ajuntando riqueza, e foi comprando bens, comprando iniquidade, compra pecado ali, compra blasfêmia, abominação, e agora está cheio. E é por isso que em nossas casas está cheia de engano, porque Laodiceia está cheia de engano. Irmãos, nós temos que sairmos dessa condição de Laodiceia. Provérbios 18. Provérbios 18, nós vamos ter que dividir esse estudo em duas partes. Nós vamos lidarmos aqui agora essa primeira parte, como nós, Laodiceias, temos o Gadol, né, gente? O contínuo, a exaltação própria está dentro de Laodiceia. E o único modo de nós retirarmos é através de se aceitarmos o conselho da testemunha fiel. Então, nós vamos dividir esse estudo, deixarmos que no próximo estudo eu quero explicar o conselho da testemunha fiel, mas olhem comigo em Provérbios 18, porque isso vai dar entrada para a parte 2 desse estudo.
Provérbios 18. Porque nós vimos aqui claramente que exaltação própria ou contínua está na Laodiceia. Nós temos problema de exaltação própria. Nós temos o problema do Gadol. E o Gadol, ou o contínuo, ele é a profecia que ilustra como o paganismo é exaltado dentro do catolicismo. Ele ilustra Roma pagã, ele mostra como Roma papal surgiu, ele descreve o trabalho do rei do norte, o trabalho de Babilônia. E se nós não temos o entendimento correto histórico do contínuo, nós não vamos ter entendimento correto do decreto dominical, porque Constantino, no ano 300 e alguma coisa, ele, sabendo dessa... quando ele mudou Constantinopla, 230, quando ele tirou a capital de Roma para Constantinopla, o seu reino começou a enfraquecer. Foi aí aonde que teve o primeiro decreto dominical, onde ele começou agora a se converter ao catolicismo. Para Constantino se converter ao catolicismo e não perder poder ou perder crédito, ele trouxe todas as suas tradições pagãs para dentro do catolicismo. Por isso que o catolicismo, ou o daily, contínuo, é exaltado, porque é simplesmente as mesmas coisas que os pagãos faziam dentro da Igreja Católica. Então, o contínuo está completamente ligado com o papel do dragão, da besta, do falso profeta nos fins dos tempos. Se nós temos o entendimento errado do contínuo, nós não vamos entender o decreto dominical e vamos receber a marca da besta. Mas nós estamos olhando aqui como o contínuo está dentro de Laodiceia, reconhecendo que nós estamos numa condição, numa abominação tão grande que nós precisamos sair dela. E em Provérbios 18:11, nos diz o seguinte: os bens do rico são a sua cidade forte, e como uma muralha, a sua imaginação. Os bens do rico é sua cidade forte. Eu creio que esse texto aqui está deixando bem claro a condição de Laodiceia. Mas pensem comigo, eu vou fazer uma pergunta. Qual que é a cidade... Deixa eu pensar como eu posso fazer essa pergunta bem clara. Na Bíblia, Deus deixou... Qual foi a cidade que Deus... ou cidade e uma pessoa que Deus deixou bem claro que era uma cidade forte. E essa cidade é uma das mais fortes. Ela é tão forte que ela é representada com uma cabeça de ouro. Babilônia. Babilônia foi a cidade mais forte que a Bíblia nos mostra. No entanto, que ela foi tão mais forte que ela é descrevida como uma cabeça de ouro. Babilônia não teve um rei. Se ela foi a mais forte, com certeza teve o rei mais rico. Então, os bens do rico é a sua cidade forte. Eu quero que vocês vejam que o Gadol, ou o contínuo, a exaltação própria, estava em Babilônia também. Vão comigo em Daniel 4, porque nós vimos a palavra Gadol, ou engrandecer em Medo-Pérsia, em Grécia, Roma pagã, Roma papal, Laodiceia. Mas em Laodiceia também tem, mas nós vimos que os bens do rico é sua cidade forte. Isso nos está levando à cidade mais forte que a palavra de Deus nos mostra, e nos está mostrando a experiência do rei dessa cidade, que ele passou por essa mesma experiência do Gadol, do contínuo. Daniel 4, no verso 28, nos mostra a experiência de Nabucodonosor. 4, 28. Todas essas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor. Ao fim de 12 meses, quando passeava no palácio real da Babilônia, falou o rei dizendo... Olha, interessante que nós vemos que Efraim diz, Laodiceia diz, nós sabemos que quando a pessoa diz é porque o coração está cheio. E agora
o rei da Babilônia vai dizer também: não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Que espírito que é esse aqui, irmãos? Exaltação própria? O Gadol? Então, quero que vocês notem que a condição de Laodiceia, que nós temos o nosso coração em Babilônia, ou nós temos um coração de babilônico, porque nós dizemos, se nós dizemos, é porque nosso coração tem abundância. Então nós, em Laodiceia, temos um coração de babilônicos. O único modo de um babilônio, ou de uma pessoa que está em Babilônia se salvar é como? Através da primeira, segunda, terceira mensagem angélica. O único modo de uma pessoa sair de Babilônia é recebendo e aceitando as 3 mensagens angélicas. Por isso não quer dizer que nós, laodiceanos, nós não somos babilônicos. Não. Mas nosso estilo de vida está bem parecido com o babilônico. O único modo de nós mudarmos o nosso estilo de vida é compreendermos a primeira, a segunda, a terceira mensagem angélica. E não é à toa que a testemunha fiel e verdadeira, ela nos oferece 3 coisas: ouro provado no fogo, vestes brancas, colírio. Nós vamos deixar para o nosso próximo estudo o que significa o ouro provado no fogo, as vestes brancas e o colírio. E já de mão eu já estou dizendo que tem grande relação com as 3 mensagens angélicas. Vamos orar? Pai amado que estás nos céus, Pai, sabemos que mensagens assim é muito difícil de aceitarmos, Pai, de engolirmos, porque nossa condição de Laodiceia, Pai, é de exaltarmos e engrandecermos. Mas pedimos que, do mesmo modo como o Senhor veio a Isaías e trouxe uma brasa que queimou nos seus lábios e purificou, pedimos que o Senhor venha agora e nos purifique. E coloque essa brasa nos nossos lábios, coloque até no nosso coração, para que assim a gente possa amolecer e abrir as portas do nosso coração, para que o Senhor possa entrar e fazer uma reforma na nossa vida. Pai, sabemos que nós estamos vivendo nos últimos dias e o Senhor requer uma transformação nas nossas vidas, porque nós já nascemos em Laodiceia, nós somos laodiceanos de nascença, nós temos o espírito de engrandecimento em nós, nós temos o espírito de exaltação próprio em nós, nós temos problemas com finanças espirituais e literais. Todos esses problemas estão em nossas vidas. E o único modo, Pai, de nós sairmos é aceitando o conselho da testemunha fiel. Pai, nós somos gratos por ainda as portas da graça, o tempo probatório está aberto para nós. Que o Senhor agora nos oferece ouro provado no fogo, vestes brancas e colírio, para que nós saímos dessa condição, não que saímos da condição de Laodiceia, mas que possamos sairmos dessa condição de termos coração babilônico. Pedimos que o Senhor venha agora derramar a sua chuva sobre nós, para que possamos sairmos daqui com uma intenção de ir para os nossos lares e estudarmos essas coisas, provarmos para que ver que são verdade, buscar uma transformação. Sabemos que vai ser amargo a experiência de transformação, mas é bem para a nossa saúde. Somos muito gratos pela tua benignidade, tua bondade, sua misericórdia. Pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. E pedimos que o Senhor, Espírito Santo e seus anjos continuem entre nós. Pedimos essas coisas em nome do seu Filho Jesus. Amém.